Paz de Cristo, boa tarde a todos. É com muito prazer que eu inicio mais um vídeo agora, no qual eu estarei falando de alguns pastores aí, alguns líderes que a gente segue, né? Que a gente acompanha aí nas redes sociais, no YouTube, na internet, de modo geral. São pessoas que a gente admira muito, respeita muito, né? Eu vou estar falando também um pouquinho da viagem que a gente vai estar fazendo essa semana lá para Guaratuba, essa cidade no qual eu tenho uma história com ela. O meu pai trabalhou durante muitos anos lá entregando frutos do mar, principalmente marisco. Isso ali na década de... foi mais ou menos entre 2005 a 2011. E algumas vezes eu ia com ele, depois eu comecei a entregar também esses frutos do mar, em especial o marisco. Então eu tenho toda uma história, é uma cidade que eu conheço bem, assim, conheço alguns empresários ali, alguns donos de restaurante, mas principalmente por causa do meu pai, foi ele que abriu o caminho. E a gente vai fazer uma viagem para lá quarta-feira agora, e eu vou estar postando aí, dentro desse vídeo vou estar mostrando para vocês aí a nossa viagem, né? Eu com a minha família, alguns trechos quando a gente estiver lá, que vai ser a inauguração da igreja do pastor Silas Malafaia lá em Guaratuba. E a gente vai ter a honra de ir lá. Eu vou ter esse privilégio de estar numa igreja com esse homem de Deus pregando, que já fazem aí anos, já faz tempo que eu queria estar com ele aí, estar no mesmo ambiente, no qual ele estivesse pregando, ministrando, recebendo essa unção, esse poder que esse homem tem, que eu creio nessa unção. Eu creio que vai vir uma unção de santidade sobre a minha família muito grande, uma unção de sabedoria muito grande, uma unção de prosperidade em todas as áreas muito grande, eu creio. Santidade, sabedoria e prosperidade. Em nome de Jesus. E nós vamos estar lá, nós vamos fazer parte dessa inauguração, que parece-me que eles já têm uma igreja lá, mas eles deram uma reformada, e nós vamos lá dar uma olhadinha. Então vai ser uma viagem aí de 140, 150 quilômetros, e eu vou fazer alguns vídeos, vou pedir para o meu filho estar filmando também, dessa viagem que eu creio que vai ser uma bênção. Eu quero falar um pouquinho desse buchicho que está dando na internet, que estourou hoje, sobre o pastor Silas Malafaia comentando a respeito do pastor Tiago Brunet, só que ele não dá nome, então a gente não tem certeza se ele está falando dele mesmo. Só que pelo que eu vi ali, é ele mesmo. Amém? Ele está falando sobre o pastor Tiago Brunet. A minha opinião com relação a esse caso é o seguinte: quem sou eu para estar falando dos pastores, né? Mas é a minha opinião, a minha humilde opinião. Eu tenho direito de opinar, a internet está aí para isso, é de graça, vê quem quer. Talvez esse vídeo não seja visualizado por muitas pessoas, talvez ele estoure daqui a alguns anos, mas eu quero deixar a minha opinião de hoje registrada, né? Aqui no ano de 2018. Então é o seguinte: o Tiago Brunet é um cara que eu venho acompanhando na internet de um ano para cá. Ele tem um chamado muito grande. O pastor Silas Malafaia, que na minha opinião é referência no que se diz respeito a pastor, é um exemplo, é um homem de Deus. Ele já prega há muito tempo, há mais de 30 anos. Eu até às vezes brinco quando eu falo dele para o meu filho, para algum amigo, que ele é o Pelé dos pregadores. Então, ele falando do Tiago é mais ou menos assim, o Pelé falando do Neymar, certo? Eu me converti em 2004, comecei a acompanhar grandes pregadores. O primeiro que me impactou foi o pastor Marco Feliciano,
pregando nos Gideões, eu comecei a acompanhar ele em DVDs, em pregações no YouTube. Até assim me inspirei muito nele, né, para estar levando a palavra de Deus, que nós também temos esse chamado para estar compartilhando o Evangelho, para estar falando do Senhor Jesus. Como vocês podem seguir aí, como vocês podem ver em outros vídeos, eu também já ministrei revelações, muitas palavras com relação à Bíblia, com relação a Jesus. Mas agora eu quero falar um pouquinho de pregadores. E durante muitos anos o pastor Marco Feliciano foi referência para mim, ainda é. Só que quando eu comecei a acompanhar pregações antigas do pastor Silas Malafaia, não estou querendo desmerecer pregador nenhum. Para mim, ele é uma referência, um exemplo, e ele é o Billy Graham brasileiro, vamos dizer assim. E ele está falando que o Tiago Brunet está liderando pastores e ele não sabe onde está pisando com relação a isso, quem foi que nomeou ele. Então, o que eu tenho para dizer é que é briga de cachorro grande. São dois pastores assim, muito usados na área da palavra, que eu ouço demais, né? Silas Malafaia, Marco Feliciano, Tiago Brunet, Luiz Hermínio, Júnior Souza, que quase ninguém conhece, o Bola. Esses são os 5 camaradas que eu mais ouço aí nas redes sociais, no YouTube. É uma opinião minha. É claro que é o top 5. Para mim, para outras pessoas, talvez não seja. Provavelmente não seja. Então, é um falando do outro ali. Eu creio que se o Tiago Brunet, ele tem que manter a relação dele com Deus, é óbvio. Isso para qualquer pessoa, para mim, para você. Vamos dizer que o Silas Malafaia, ele está num nível que, se o Tiago Brunet ele manter esse nível de santidade, de busca, de estudo, ele vai poder chegar perto do pastor Silas Malafaia. Ah, Vitor, estás querendo comparar pregadores? Irmãos, eu já fiz vídeo de tudo. Você pode ver aí de passagens de grandes milagres que Jesus representa, testemunhos. Então eu estou falando um pouco de pregador. E a minha opinião com relação a isso é que o Tiago Brunet também tem um grande chamado. Não dá pra gente comparar com o pastor Silas Malafaia, é difícil até comparar. Mas no popular, se ele continuar comendo feijão, se ele comer feijão, ele vai chegar perto do pastor Silas Malafaia. São 2 pastores que eu respeito muito. Ah, Vitor, mas tu está falando isso, mas quem és tu? Irmãos, eu não sou um crente autônomo, eu tenho o meu pastor que eu obedeço, que eu sigo, e sempre quando eu sou chamado para estar ministrando em algum lugar, eu peço a benção dele, e ele sempre me abençoa, ele sempre diz, Vitor, vai, seja usado por Deus. A minha esposa, ela é usada no louvor e também tem o aval dele. Na verdade, ele sempre abençoa quando a gente vai fazer a obra, quando a gente vai pregar em outras igrejas. No caso da minha esposa, louvar. Então, a gente não é pastor. Só que a gente tem um senso crítico, a gente já está nessa área há algum tempo e a gente pode estar opinando, tá, né? Expressando a opinião aqui. E, para finalizar sobre esse assunto, o pastor Silas Malafaia, ele era completamente contra a visão celular há 15 anos atrás. Você pode aí dar um Google, pode fuçar no YouTube. Principalmente com relação ali, ele não falava nome, mas ele era contra o apóstolo René Terranova, que inclusive já foi nossa cobertura espiritual há algum tempo. Só que as coisas mudam, como o pastor Silas mesmo diz.
as opiniões mudam, a vida passa e a gente vai amadurecendo. E ele acabou dizendo num vídeo há poucos anos que o apóstolo René é um homem de Deus igual a ele. Por quê? O apóstolo René, ele continuou buscando, ele não caiu no pecado, vamos dizer assim, né? Não deslizou, o camarada buscou e o pastor Silas acabou tirando o chapéu para ele. Da mesma forma vai ser o pastor Tiago Brunet. Manda ver, né? Continua nessa força, nessa sabedoria que Deus te deu, que nós vamos ter que reconhecer lá na frente que tu é um homem de Deus também. E para finalizar, irmãos, eu vou estar tentando gravar alguns trechos desse dia que vai ser um marco, vai virar uma página, vai ser um divisor de águas na nossa vida. Que a gente vai estar lá com o pastor Silas Malafaia em Guaratuba, quarta-feira. E nós vamos estar postando aí, junto com esse vídeo, nós vamos estar editando, colocando um hino de fundo. E a gente vai estar aí registrando momentos desse dia que vai ser uma bênção, eu creio. Amém, irmãos? Deus abençoe e obrigado por estar nos acompanhando aí.